Meus ilustres, em continuidade ao primeiro vídeo sobre a evolução da liderança ao longo das revoluções industriais, nós vamos rever agora especificamente a liderança 4.0, o perfil da liderança na era atual. Eu pesquisei diversas publicações que falam sobre o cenário 4.0, ou a era cognitiva, como alguns chamam. Eu li publicações sobre mercados, carreiras, indústrias e também sobre tendências. E eu pude perceber que havia algo em comum a todas as publicações, ou pelo menos a maioria delas. E esse algo em comum é a informação. A informação é o principal insumo dessa era moderna. Seja para conduzir uma entrevista de emprego, seja para fechar um grande negócio, ou até mesmo para conduzir uma interação como essa. Além disso, o seu gerenciamento é o maior desafio. E nós vamos ver mais à frente por que o grande desafio. E como isso afeta a liderança? Novas competências, novas habilidades se tornam mais críticas nesse momento. A Solutions Review fez uma publicação atribuída ao IDC, dizendo que 80% dos dados no mundo serão desestruturados em 2025. E, além disso, existe uma publicação da IBM dizendo que estima-se que 90% dos dados disponíveis hoje foram criados nos últimos 2 anos. Então, gerenciar esse volume de dados é uma habilidade extremamente complexa. E aqui cabe uma ressalva. Dados é toda essa informação disponível, todo esse conteúdo que está disponibilizado. Informação é quando este dado, associado a um cenário específico, agrega valor. E aí é muito importante que saibamos selecionar o que é informação e o que é um dado. E como isso afeta a liderança? Algumas competências, como eu comentei, precisam ser mais focadas nesse momento. A primeira delas é o aprendizado contínuo, continuous learning. É fundamental que o líder moderno esteja constantemente se atualizando, estudando, buscando conhecimento e interagindo com o que está acontecendo no momento, seja em evoluções tecnológicas, seja em evoluções de gerenciamento, de liderança e tudo mais. Não há mais como se acomodar no processo de aprendizado. Além disso, o domínio de ferramentas de colaboração e mídias sociais é fundamental. A velocidade com que as informações são trocadas é muito grande. Então, é muito importante que os líderes estejam conectados e sabendo o que se está discutindo, sabendo quais são as tendências que estão acontecendo no momento. Essa é a forma de ser atualizado o mais rápido possível. E antes de falar sobre a terceira competência, a terceira habilidade que é fundamental, eu queria compartilhar com vocês um conceito. Com esse cenário que acabamos de ver, os líderes acabam se expondo muito mais, expondo suas vulnerabilidades, expondo seus desconhecimentos, seus pontos fracos. Por muito tempo, vulnerabilidade foi tratado como uma fraqueza. Recentemente, Brené Brown publicou seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, em que ela quebra esse paradigma, mostrando que a vulnerabilidade, na verdade, é um sinal de fortaleza. Só as pessoas que se consideram capazes, só as pessoas que acreditam em si, têm coragem de mostrar suas vulnerabilidades. E isso é fundamental. Esse paradigma precisa ser quebrado no líder. O líder não é mais aquela pessoa que sabe tudo. Ele precisa reconhecer e precisa não temer expor suas vulnerabilidades. E com isso nós temos o terceiro pilar, que se chama a mentoria reversa. O líder precisa buscar nos seus liderados, no seu time, conhecimento para áreas específicas que ele não domine. Antes de entrar no próximo tema, mais uma vez eu queria compartilhar um outro conceito com vocês, sobre transformações organizacionais. E como funciona o processo de transformação organizacional? A empresa passa por uma transformação em que são revistos todos os seus processos, suas rotinas e tudo mais, e até que surja a próxima transformação organizacional, ela tem um período de adaptação. Ela tem um período para se adaptar a tudo isso que aconteceu na transformação anterior. E até que surja a próxima transformação, ela terá novamente um período de adaptação. O que nós podemos perceber é que,
Com o passar do tempo, o período de adaptação está cada vez menor. As transformações estão acontecendo cada vez mais rápido, até que chega um momento em que as transformações acontecem antes mesmo do anterior ter terminado. Veja que nós estamos vivendo aqui o cenário 4.0 e no meio de toda essa transformação que estamos vivendo, surge a pandemia, surge a necessidade de se transformar processos, trabalhos em home office, novos cenários, novos procedimentos, e não há como a gente ter uma carência para se adaptar. Então, esse é o detalhe importante. Não temos tanto tempo para adaptação. E é exatamente esse o tema da próxima habilidade fundamental, que é a adaptabilidade. Eu sempre que falo de adaptabilidade, eu gosto de citar uma frase atribuída a Charles Darwin, em que ele diz que na natureza não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele com maior capacidade de adaptação. Algumas pessoas dizem que essa frase não faz parte do livro A Origem das Espécies. Eu confesso que não li o livro, mas eu gostaria muito que essa frase fosse de Charles Darwin, porque tem tudo a ver com o estudo dele. Porém, no caso de liderança, nós vamos um pouco além. Uma empresa líder não se adapta às tendências de mercado. Uma empresa líder define as tendências de mercado. Da mesma forma, os seus líderes não se adaptam a novos cenários. Eles definem novas atitudes, novas formas de trabalhar e se antecipam a tudo isso. Então, essa seria outra habilidade fundamental no líder moderno, que é, mais do que a adaptabilidade, a antecipação. E a terceira pode parecer redundante, mas eu queria ressaltar bastante esse aspecto, que é liderar. Mais do que isso, liderar pessoas. Isso sempre foi função dos líderes, mas eu gostaria de citar alguns pilares específicos nesse perfil de liderança. O primeiro, é fundamental que se tenha um propósito muito claro. E isso foi publicado no livro de Simon Sinek, em que ele mostra o círculo dourado, em que as pessoas precisam saber o porquê da sua existência, por que estão trabalhando. Isso é fundamental. Conhecer o propósito da sua empresa, conhecer o propósito do seu departamento é crítico no cenário de hoje. O segundo aspecto é o time diverso e autodirigido, que foi muito bem defendido por Rosalind Torres quando ela fala sobre o líder do novo século. Quando Rosalind Torres defende o time diverso, ela cita a importância de ter cabeças distintas, cabeças diferentes, pensando no mesmo time. É buscar em lugares em que normalmente nós não procuramos. Precisamos ter um time conosco que pense diferente de nós para constantemente testar nossas certezas. E principalmente autodirigido. Não há mais como esperar que o líder seja o centralizador. O time precisa saber andar sozinho. Ter um propósito claro num time diverso e autodirigido é extremamente crítico no cenário de hoje. E, além disso, o time precisa ser influenciado e inspirado. Michael Manx e Eric Garton publicaram um livro chamado Tempo, Talento e Energia. E nesse livro eles abordam a importância de se trabalhar com as estruturas. Eles citam que as empresas dedicam uma infinidade de ferramentas e recursos para gerenciar dinheiro e finanças. Entretanto, a abordagem nos recursos se torna fundamental e talvez mais efetiva do que a abordagem financeira. Eles perceberam que o agrupamento adequado de talentos em uma empresa faz com que os funcionários se sintam mais compromissados, mais engajados, e isso aumenta a produtividade em 44%. Isso não é um conteúdo de finanças, isso é um conteúdo de gestão de pessoas. E mais do que isso, quando os funcionários se sentem inspirados pelos seus líderes, a produtividade aumenta em até 125%. E como fica o novo perfil da liderança 4.0? Aquele líder tradicional, que era o topo da pirâmide, que era o centralizador, ficava na última sala do último andar do prédio, que tinha um perfil de comando e controle, aquele líder certamente enfrenta um grande desafio nos dias de hoje. Porque hoje outras necessidades são importantes, hoje outras competências são importantes. O líder não é mais o topo da pirâmide, ele é o centro da estrutura, que apesar de ter ainda um peso hierárquico,
tem um aspecto fundamental que a liderança pode acessar qualquer nível da estrutura sem depender da cadeia de comando. Isso é muito importante não só para ter acesso ao conteúdo, mas como para ter agilidade. O líder não é mais o centralizador, considerando que esse conhecimento todo está distribuído dentro da estrutura, ele precisa ser o consolidador. E, fundamentalmente, ele sai daquele perfil comando e controle e se torna um agente de transformação. Ele precisa não somente estar preparado para toda essa transformação, mas principalmente liderar, influenciar e suportar para que toda a sua estrutura também passe por essa transformação. Antes de encerrar, eu queria sugerir a leitura de alguns livros. O primeiro dele, como eu comentei, é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, muito rica a leitura falando sobre a importância de um propósito. O segundo livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, em que ela aborda a vulnerabilidade. E o terceiro livro, evidentemente, o meu livro sobre liderança, para que a gente possa compartilhar um pouco mais de toda essa reflexão. E, por último, para quem tiver tempo, recomendo que leia A Origem das Espécies e me diga, afinal, se aquela frase é realmente de Charles Darwin e se consta no livro. Eu espero que tenha sido de proveito para todos. Comentem, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o que aqui foi exposto e, se possível, inscreva-se no canal para a gente trocar ideias sobre os próximos vídeos. Obrigado.